Oi, pessoal, tudo bem? Professor Tiago. Aqui nesse material a gente vai dar continuidade ao conteúdo de forma não presencial, tá? Vou demorar um tempinho só para lembrar algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas que tivemos, né? Em ambas as turmas nós tivemos a exibição do filme O Jogo da Imitação, que conta alguns pormenores ou por maiores, se é que eu poderia dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E mostra o desenvolvimento da computação, da inteligência artificial e etc. No final daquele filme, a gente acaba criando uma hipótese quando nós analisamos que várias decisões que viriam a reger, a governar o mundo pós-guerra, estavam sendo tomadas, né, antes mesmo do final da guerra. Ou seja, se sabia que a guerra terminaria, quando terminaria e quem venceria, e se sabia como que isso era possível, né? O filme deixa uma hipótese para a gente. Bom, nós vimos de qualquer forma que o fim da Segunda Guerra Mundial ele põe fim a uma ordem mundial, como eu comentei no áudio anterior, a uma ordem mundial que foi durante séculos caracterizada pelo poder, né, europeu. E assim ele marca o início de uma nova ordem mundial que vai ser chamada de ordem bipolar, porque se caracterizava no antagonismo entre dois polos, né? Os Estados Unidos, com seu modelo de organização sociopolítico-econômica capitalista, e a União Soviética, com seu modelo de organização sociopolítico-econômica socialista. Um mundo de dois polos era um mundo bipolar. E nesse mundo bipolar, a gente teve um papel dessas conferências que foram realizadas antes do fim da guerra. Vimos nas aulas anteriores a suspensão do calendário, né? A conferência de Ialta, né? A conferência de Ialta que decidiu pela repartição de áreas de influência dos territórios ocupados a leste e a oeste do continente europeu. A gente viu a Conferência de Potsdam, que teve como um dos seus resultados principais, né, a divisão da Alemanha em zonas de controle para as potências vencedoras, Estados Unidos, britânicos, né, o Reino Unido e franceses, e do outro lado os soviéticos, já antecipando aquele antagonismo dessa ordem mundial bipolar que se colocou durante o período da Guerra Fria. A gente viu também o papel da Conferência de Bretton Woods, que lançou, né, as raízes do nosso sistema financeiro internacional, colocando alguns condicionantes que acabam sendo até hoje em dia utilizados, né? Como, por exemplo, o dólar nas transações internacionais, a criação do Fundo Monetário Internacional, a criação do Banco para Reconstrução e Desenvolvimento, que posteriormente mudou de nome e hoje se chama Banco Mundial, né? Mas também, nesse cenário, após o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a criação de organizações internacionais. A principal delas foi a ONU, que substituiu a antiga Liga das Nações. A Liga das Nações ela fracassou no seu objetivo, que era o de promover a paz mundial. A ONU, a Organização das Nações Unidas, a substituiu com, além desse propósito de zelar pela paz mundial, também tem outros propósitos, como o alcance do desenvolvimento, da equidade entre os povos, né, o fim da pobreza e etc. Tem um escopo, um objetivo um pouco mais amplo, né? A ONU, como um dos seus primeiros atos, uma das suas primeiras resoluções, tem uma atitude que vai configurar profundamente a segunda metade do século XX, que é a resolução que aprova a criação do Estado de Israel, ou a recriação do Estado de Israel para acolhimento
para o retorno dos judeus que viviam não só na Europa, em qualquer parte do mundo. Lembrando que desde o final do século XIX, e eu discuti isso com vocês nas aulas, nas últimas aulas, já havia um chamado movimento sionista por parte principalmente de judeus britânicos, né? O movimento sionista quer dizer o quê? Fazer o retorno para a região do Monte Sião. O Monte Sião é aquela montanha de onde se observa a cidade de Jerusalém, né? E esse movimento já acontecia ainda no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, antes mesmo desse recrudescimento que houve em relação aos judeus na Europa, mas principalmente na Alemanha. A criação do Estado de Israel ela não vai ser bem aceita pelos países da região, pelos povos que viviam na região, e vai ser objeto, né, de consequências geopolíticas seríssimas que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então, tudo isso nós vimos. Agora, o que eu quero mostrar é o que está na tela e que a gente vai seguir os comentários, tá? Então, qual é a geopolítica da Guerra Fria, né? Da segunda metade do século XX? E como que ela moldou o mundo que a gente encontra nessas duas primeiras décadas praticamente encerradas? Ao final desse ano de 2020, encerraremos a segunda década do século XXI, né? A geopolítica da primeira metade do século XX foi uma geopolítica por disputa de espaço. A Primeira e a Segunda Guerra foram causadas, né, também por disputa por espaços. E a geopolítica da segunda metade do século XX, com a Guerra Fria? Será que ainda se procurava espaço? Será que ainda se acreditava na teoria determinista do espaço vital, que um povo, para se desenvolver, e uma nação, para ser grande, precisa ter um grande território, muitos recursos e uma grande população? Não, né? A gente viu que o discurso determinista que deu origem a esses conflitos, ele cai por terra. E a gente, inclusive, analisou alguns casos de países que hoje são altamente desenvolvidos, mesmo não sendo extensos, não tendo recursos naturais e também não tendo populações tão numerosas assim, né? Então, a geopolítica da Guerra Fria, da segunda metade do século XX, ela é diferente. A gente vai ver surgir, se desenhar um novo mundo, né, nesse pós-Segunda Guerra, tá? Esse novo mundo ele vai ter um papel muito importante dos Estados Unidos. Embora outros países tenham saído com o título de vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram mais vitoriosos entre os vencedores. Por quê? Porque o território norte-americano ele não foi alvo, né, de bombardeios, ele manteve a sua integridade física, né? Cidades, estruturas, pontes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos não tiveram que ser reconstruídos do zero. Então, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra como vencedor, mas passos adiante dos demais países, como França, o Reino Unido e a própria União Soviética, que também sai como vencedora, mas com um número absurdo de perdas humanas, cerca de 20 milhões de soviéticos, não só militares, mas também civis morrem durante a guerra, e o seu território também afetado por bombardeios, né? Então, nesse contexto, os Estados Unidos saem com uma posição de vantagem. Por isso, vão ter um papel, né, mais preponderante, né? A decisão da própria Organização das Nações Unidas, a ONU, de ter a sua sede principal em Nova York, uma cidade americana, é um retrato desse papel que eles vão assumir, né? A Conferência de Bretton Woods, que foi a conferência, como eu comentei, que regeu, criou as resoluções que regem até hoje a economia mundial, também foi realizada lá. E, se nós observarmos um dos pontos que ela cria, como, por exemplo, a adoção do dólar como uma moeda internacional, o dólar norte-americano, obviamente, né, retratam esse papel dos Estados Unidos também, tá? A ONU, eu vou falar dela já já,
E uma outra questão que marca o período pós-Segunda Guerra é o estabelecimento de planos de reconstrução pós-bélica, ou seja, planos de reconstrução pós-guerra. Os Estados Unidos vão criar um plano para os seus aliados, né? E a União Soviética vai criar um plano também para os seus aliados, né? Esses planos de reconstrução pós-bélica não eram por empatia, por boa vontade, né? Eram mais para manter os apoios que esses países tinham e formar as alianças que eles necessitavam naquele contexto lá, né? Então, os Estados Unidos criam o Plano Marshall para os países da Europa Ocidental, que tinham sido muito afetados pela guerra, para que eles pudessem reconstruir as suas infraestruturas e retomar as suas vidas, as suas economias, ok? Para o Japão e outros territórios no Oriente, os Estados Unidos criam o chamado Plano Colombo, que é um pouco menos conhecido, né? E, por sua vez, a União Soviética cria um plano chamado Molotov. Plano Molotov, o nome é derivado do ministro do governo soviético, a quem ele deve o seu nome, tá? Para ajudar na reconstrução dos países, né, que orbitavam, né, que gravitavam em torno da União Soviética. Bom, a gente tem a criação da ONU, né? Essa imagem superior mostra o símbolo da ONU, ok? E na imagem inferior, o prédio principal, a sede principal da ONU, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Embora a ONU também tenha suas sedes em outras partes do mundo, como Genebra, na Suíça, é a cidade que conta com a segunda maior quantidade de organismos da ONU, Nairobi, que é a capital do Quênia, na África, e também uma boa parcela de escritórios em Viena, na Áustria, também na Europa. Então, como que a ONU ela é organizada? Ela tem uma estrutura que é formada pela Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral é aquela reunião anual que reúne todos os chefes de Estado do mundo, todos os presidentes, primeiros ministros, né? Reis e rainhas, desde que eles ocupem esse encargo de chefe de Estado, né? Dos Estados-membros participam dela, tá? Nem todos os estados os países do mundo são membros da ONU. O Vaticano não é um membro, é um estado observador. A Suíça, que tem uma tradição histórica de neutralidade, só se tornou membro da ONU em 2002, há menos de 20 anos. Outros países não são membros por não terem reconhecimento plenamente aceito na comunidade internacional, e aí por pressões de outros países não são membros da ONU, como por exemplo Taiwan, né? Por pressão da China, Taiwan não é aceito como membro da ONU. A ONU também tem, né, países observadores, que são esses que não são membros. Ela tem um Conselho de Segurança, que é um conselho muito importante, formado por 5 membros permanentes, né, e 10 membros temporários. Quem são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Os quatro vencedores da Segunda Guerra, né, que saíram com uma vantagem geopolítica enorme e são potências, né, nucleares: Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, acrescidos da China, por conta do peso demográfico que a China tinha na época, a maior população do mundo, como ela vem mantendo até hoje, né? Ela foi também incluída como membro permanente do Conselho de Segurança. Hoje, com certeza, ela faz jus a esse status, muito mais por outras questões que ela conquistou, como a economia gigantesca e também ter se transformado, né, com um peso geopolítico muito grande, né, com a questão militar. Tá? A ONU é formada por conselhos, um dos mais importantes é o Conselho Econômico e Social. Ela tem um secretário-geral, que seria como se fosse o seu presidente, né? O atual secretário-geral da ONU
é um português, se chama Antônio Guterres, né? Ela tem muitas agências e programas, né, com essas siglas aqui. Alguns são mais conhecidos, outros são menos conhecidos. Um conhecido por todos os brasileiros é o UNICEF, né, que é a agência da ONU para as crianças e adolescentes. Mas a gente também tem a Unesco, que é para educação, ciência e cultura. A gente tem a OMS, que está sendo tão falada nesse momento de pandemia, que é para a saúde. A gente tem a do meio ambiente. A gente tem para alimentação e agricultura. A gente tem para habitação, para o desenvolvimento. Enfim, temos várias agências, ok? A ONU cria resoluções que podem ser tanto através da Assembleia Geral quanto através do Conselho de Segurança, né? Ela promove iniciativas como, por exemplo, os anos internacionais dedicados a temas importantes e específicos para a humanidade, os objetivos de desenvolvimento do milênio, que são aquelas metas de desenvolvimento para os países alcançarem. Ela tem as convenções para todos os assuntos que a gente puder pensar, né? Então, algumas, por exemplo, contra a corrupção, de combate à desertificação, para os refugiados, de proteção à camada de ozônio, dos direitos das pessoas com deficiência, contra as armas químicas, né? Enfim, para todos os tipos. Ela tem as declarações, né? Então, a mais famosa declaração da ONU é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Enfim, um fato curioso da ONU é que o Brasil é o país que, sempre em que ocorrem as Assembleias Gerais, nos meses de setembro, todos os anos, o Brasil é o país que faz a abertura, né, dessa Assembleia. E isso começa uma tradição desde 1947, quando houve a primeira sessão. E aí, nesse caso, né, apenas no ano de 2011, uma mulher, pela primeira vez, fez o discurso de abertura, que é tido como o discurso mais importante que vai ter, né? Porque é aquele que dá as guias para os demais discursos que vão ser feitos. Uma mulher, e no caso a presidente brasileira, faz esse discurso de abertura. Isso se repetiu durante alguns anos até 2015, tá? O Brasil, durante os anos do governo Lula, era muito ativo na ONU a fim de promover uma mudança no Conselho de Segurança, porque o Brasil entendia que a composição do Conselho de Segurança refletia um mundo pós-Segunda Guerra que não existe mais, né? A Segunda Guerra terminou há 75 anos e de lá para cá o mundo mudou muito. E o Brasil, junto com a Alemanha, a Índia e o Japão, que também são, né, potências regionais nos seus respectivos continentes, defendia essa reforma no Conselho de Segurança com uma ampliação do número de membros permanentes, tá? Mas depois, com outros governos, né, essa não ficou sendo uma pauta tão mais importante assim, né? Era uma época em que o Brasil procurava ter um peso geopolítico maior no mundo e buscou encontrar esse peso. Aqui a gente tem algumas agências específicas da ONU, né? Algumas muito conhecidas, como a Organização Internacional do Trabalho, a Agência Internacional de Energia Atômica, a FAO, que é a Agência para Agricultura e Alimentação, né? A Organização Mundial do Turismo, a gente viu sobre ela ano passado na matéria sobre turismo, não é? Aqui a gente tem quais são os principais doadores da ONU, né? Ela é composta por um orçamento enviado pelos países membros. E aí vocês podem ver, o Brasil é um dos países, né, que mais contribuíam no ano de 2013 para o orçamento da ONU, né? Quase 3% do orçamento da ONU era de responsabilidade, era financiado pelo Brasil, né?
Bom, um outro aspecto que o final da Segunda Guerra Mundial traz para a gente, já discuti com vocês brevemente na sala de aula, foi o processo de descolonização afro-asiática. Nesse mapa, vocês podem ver o continente africano. Eu circulei 4 países que, em algum momento, na primeira metade do século XX, estiveram independentes, sem ocupação, ok? Mas é a partir do final da Segunda Guerra que o continente africano vai viver um intenso processo de descolonização. Por que que isso acontece? Bom, múltiplas razões, né? Insatisfação com o domínio colonial, a desorganização que as antigas potências coloniais passavam, né? Por conta de terem acabado de sair de uma guerra, né? A guerra mais sangrenta que a humanidade já tinha assistido. Então, esses países que tinham colônias na África estavam desorganizados, enfraquecidos e sem meios de manter o poder, né, nessas antigas colônias. Isso se somou à insatisfação das populações dessas colônias, né, mas também teve um terceiro fator, que foi o apoio das potências vencedoras na Segunda Guerra Mundial. Então, naquele contexto de Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética procuravam, assim, de forma discreta, influenciar na decisão de essas antigas colônias se tornarem independentes. E aí as antigas potências coloniais europeias, né, o Reino Unido, os franceses, portugueses, belgas, né, não tinham condições de manter o poder nessas colônias, e elas vão finalmente conhecer a independência em relação às suas, né, potências coloniais, tá? Por esses motivos aí que eu apresentei, né? Então isso acontece na África. De 4 países que em algum momento na primeira metade do século XX estiveram independentes, a África tem hoje um total de 55 países independentes, sendo que o último deles, né, a se tornar independente foi o Sudão do Sul, no ano de 2013. Tá? Mais à frente a gente fala sobre ele. Na Ásia também, né, os domínios estrangeiros foram chegando ao fim, e aí muitos países foram se tornando independentes, né? Vão surgir países como Índia, Bangladesh, Paquistão, Tailândia, Vietnã, Camboja, Indonésia, né, que vão deixando para trás o domínio, né, de seus antigos colonizadores, britânicos, franceses, holandeses, portugueses e etc. Tá? Então, a Ásia também vive esse processo de descolonização pelas mesmas razões, né, já apontadas para o continente africano. Bom, durante a segunda metade do século XX, que foi caracterizada por essa geopolítica marcada pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, essa bipolarização do poder, né? O mundo ele toma conhecimento desse antagonismo que passou a caracterizar as relações entre essas potências que emergiram no pós-guerra. Por isso que a gente chama de bipolar, porque eram duas, né? Bom, a gente tem alguns fatores para discutir, como, por exemplo, a formação das alianças militares. Estados Unidos e União Soviética perceberam que, como uma excelente forma de contenção dos seus oponentes, né, do seu opositor, seria interessante formalizar a criação de alianças militares com países alinhados, politicamente alinhados. E aí, em 1949, os Estados Unidos, né, junto com os países da Europa Ocidental, criam uma aliança militar chamada OTAN, né,
cuja sigla significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar que existe até hoje, reúne 28 países, embora hoje, enfim, um pouco esvaziada, né? A Guerra Fria acabou, afinal de contas, ok? Mas aí a resposta soviética vem também. No ano de 1955, os soviéticos se reúnem com seus alinhados em Varsóvia, a capital da Polônia, e criam o chamado Pacto de Varsóvia, né? Que vai durar até a dissolução da União Soviética no ano de 1991. A Europa fica muito tensionada com essas alianças militares, né? E surge ali uma divisão bem clara entre países do leste europeu alinhados politicamente ao modelo soviético, né, sob influência direta, orbitando e às vezes até com interferência soviética, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, né, e os países do Ocidente, da Europa Ocidental, alinhados aos norte-americanos. E na divisão entre esses dois mundos, entre aspas, que a Europa se dividiu, né, existia uma linha divisória, qual nós chamamos de cortina de ferro, né? Essa foi uma expressão que foi cunhada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill para se referir, né, a essa divisão do continente europeu entre essas duas áreas de controle dessas alianças militares, né? O mundo era bipolar, ok, mas o mundo ele é muito mais complexo e diverso do que essa bipolaridade poderia suportar. Aí vocês se pensam assim, e aquele monte de país que estava surgindo a partir da descolonização na África e na Ásia, né? Países muito pobres. Como nós estudamos ano passado na matéria sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, esses países recém-independentes nos continentes africano e asiático, eles tão logo se tornam independentes, países soberanos na comunidade internacional, eles já são automaticamente classificados, né, como países pobres. Naquela época, o termo que se usava era o termo terceiro mundo, né? Existia, aspas, um primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, existia o segundo mundo, que eram os países de organização sociopolítica econômica socialista, e havia um terceiro mundo que não se enquadrava bem em nenhum deles, eram países muito pobres, a maior parte deles recém-independentes, né? Então, eles formaram uma conferência lá em Bandung, na Indonésia, e criaram, né, esse movimento de países não alinhados, né? Então, assim, eles reivindicavam, né, que eles não tinham alinhamento automático com nenhuma das duas superpotências, né? Mas, ao mesmo tempo, um grupo dentro dessa conferência realizada no ano de 1955, exigia também que esses países periféricos participassem mais ativamente das decisões políticas internacionais, né? Ao invés de apenas se submeterem aos interesses das duas grandes potências mundiais, tá? Como eu tinha comentado antes, no final da Segunda Guerra, a gente tem a divisão da Alemanha em duas zonas de influência. E isso, durante cerca de 40 anos, acaba dando origem a dois diferentes países, né? Então, a parte oriental, mais a leste, de influência soviética, que era também onde ficava a capital Berlim, passou a se chamar República Federal Alemã. E a parte mais a oeste, de influência norte-americana, francesa e britânica, passou a se chamar República Democrática Alemã. Mas, para não falar esses nomes grandes, a gente chamava, né, de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Então, pensem que a Alemanha, que, como nós vimos ainda nas aulas presenciais, foi tardiamente unificada, apenas em
1871, tardiamente unificada, não participa da partilha colonial. Se participa, não tem meios de tomar posse de territórios para saciar suas necessidades, né, geopolíticas, de acordo com aquela visão de mundo que predominava na época, né? Uma visão determinista e que acreditava no espaço vital como forma de desenvolvimento. A Alemanha chega atrasada nessa disputa por espaços, dá origem a 2 conflitos mundiais. Após o final do segundo desses conflitos, ela é dividida, passa 40 anos dividida como 2 países separados, só se reunifica em 1999, para já nos anos seguintes, na década de 90, ser considerada, né, uma potência mundial. Após a dissolução da União Soviética, era o 3º país mais rico do mundo, né? Então, tem uma reação a tudo que acontece lá muito forte, né? E que acabou dando a eles um protagonismo de qualquer maneira, tá? Independente de terem sido derrotados em ambos os conflitos em que originaram e se envolveram, tá? E uma outra característica dessa segunda metade do século XX, que coincidiu com o período da Guerra Fria, foram golpes na América Latina, os golpes de Estado militares na América Latina, né? A América Latina sempre foi considerada pelos norte-americanos, né, desde o final do século XIX, como o seu quintal, né, como uma área de influência e de domínio norte-americano claro e inquestionável. E assim, quando alguns países latino-americanos caminhavam na direção de eleger governos que se mostravam mais progressistas, mais afeitos a políticas de distribuição de renda, reforma agrária, combate às desigualdades, né? Os Estados Unidos agiam de 2 formas. Em alguns deles patrocinavam golpes por influência, né, direta na política e nas Forças Armadas, e em outros países menores da América Central e do Caribe, ali não era nem por influência política, era por invasão direta, como aconteceu, né, em alguns pequenos países na América Central. Então, documentado, né, essa influência norte-americana nos golpes militares que houve na América Latina, né, com perseguição a pessoas que tinham visões políticas diferenciadas, tortura, mortes e etc. Aqui nessa imagem, na parte inferior da tela, vocês estão vendo uma charge sobre a Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria ela deu origem à chamada corrida armamentista. Norte-americanos e soviéticos se armaram, né? Mas nunca se enfrentaram diretamente. Então, o termo que se usa Guerra Fria era porque era muito mais uma guerra de provocação, né? Nunca houve um confronto direto. Até porque, se tivesse havido um confronto direto, ele poderia ter se traduzido como uma catástrofe planetária, devido a um enorme poder de destruição que esses países tinham nos seus respectivos arsenais de guerra. Tá? Lembrando que os Estados Unidos foram o primeiro país a ter armamentos nucleares, os soviéticos, poucos anos depois, também desenvolveram armas nucleares, e assim outros países foram se somando ao chamado Clube dos Países Nucleares, né, que hoje é um clube composto por 8 países, além de Estados Unidos e Rússia. A Rússia, no caso, é o estado sucessor da União Soviética. Além de Estados Unidos e Rússia, se somaram também, né, França, Reino Unido, China, Índia, Paquistão e Israel. São os países que comprovadamente têm armas nucleares. Tá? Os 8 países que têm armas nucleares, que fazem parte desse chamado clube nuclear. Então, durante a Guerra Fria, nunca houve um confronto direto,
mas houve vários confrontos colaterais, né, em que as ideologias respectivas de norte-americanos e soviéticos se enfrentavam, como, por exemplo, nas Coreias, né, no Vietnã, né, além de outras partes do mundo. Tá? Então, continuando no próximo slide, a gente tem um mapa que mostra como que a Europa ficou dividida durante esse período das alianças militares, né? Então, em azul escuro, vocês têm os países alinhados aos Estados Unidos e que fizeram parte da OTAN, da aliança militar. Eram alinhados politicamente, economicamente, né? Países que são economias de mercado capitalista e também faziam parte da OTAN, em azul escuro. Em azul claro, países capitalistas, mas que não fazem parte da OTAN, como, por exemplo, Finlândia, Suécia, Irlanda, Suíça e Áustria. Tá? Em vermelho escuro, vocês têm os países que seguiam a ideologia soviética e que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Então, aqui a gente tem, além da própria União Soviética, né, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Tá? Então, além de serem alinhados economicamente, socialmente, politicamente à União Soviética, fizeram parte dessa aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. Né? Em vermelho claro, a gente tem países como a antiga Iugoslávia, que depois veio a se dissolver também em 7 novos países, a antiga Iugoslávia e a Albânia, aqui no sul da Europa, onde eu estou passando o mouse, que eram ideologicamente, politicamente alinhadas à União Soviética, mas não fizeram parte do Pacto de Varsóvia. E a linha preta aqui seria o que a gente chama de cortina de ferro, separando, aspas, esses dois mundos. Um fato curioso, né, que marcou a Guerra Fria foi a crise dos mísseis de Cuba, que aí aquele filme que eu sugeri vocês terem assistido, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, pode ter mostrado um pouco, ter contado um pouco disso. Então, o primeiro-ministro, né, soviético encaminhou, né, uma frota em direção a Cuba, em que se especulava que nessa frota haveriam, né, armas nucleares. E cabe lembrar que Cuba, que está circulada aqui em vermelho, fica a cerca de 100 quilômetros da costa norte-americana no estado da Flórida. Né? Então, o envio desses mísseis elevou ao máximo, ao extremo, aquele estado de tensão entre essas grandes potências. Esse foi o ponto em que elas estiveram mais próximas a uma possível guerra nuclear. Tá? Então, a questão só foi resolvida por conta de manobras políticas e acordos diplomáticos que fizeram a União Soviética aceitar retirar os seus mísseis, né, em troca do comprometimento dos Estados Unidos de não invadir o território cubano. A crise dos mísseis em Cuba acontece no ano de 1962, cabe lembrar, 3 anos após Cuba ter passado pela Revolução Cubana em 1959. Né? Os Estados Unidos não aceitavam que um país latino-americano ali no seu quintal, na sua zona de influência, né, adotasse o modelo soviético e por isso se pensava, né, na iminência de uma invasão norte-americana a Cuba, né, mas por isso os soviéticos mandaram essa frota de mísseis para lá. Então essas negociações elas se basearam no compromisso norte-americano de não invadir Cuba fisicamente, né? E no compromisso também de os norte-americanos retirarem os mísseis que eles já tinham mandado para a Turquia que fazia parte da OTAN
e que fica bem próxima ao território da antiga União Soviética. Então, notem que, se a gente analisa os fatos, né, na verdade, os soviéticos tiveram uma reação a uma ação feita anteriormente pelos norte-americanos, tá? Ao mandar os mísseis para Cuba. Ok? Cabe lembrar também uma outra questão, é que embora os Estados Unidos tenham se comprometido a não invadir Cuba, eles impuseram a Cuba um embargo econômico que dura até hoje, né? Que já dura 60 anos e que estrangula a economia cubana durante todo esse tempo, tá? Bom, aqui a gente tem um mapa mostrando os países não alinhados, os países que, né, no ano de 1955 se reuniram em Bandung, na Indonésia, e criaram essa conferência aí para dizer, olha, nós não estamos nem num polo e nem no outro, né? Muitos desses países eram países recém-independentes aqui no continente africano e no sul do continente asiático. Então, né, esse mapa dos países não alinhados, ele muda conforme o ano que a gente vê, mas basicamente foram os países, né, que depois vieram a ser chamados de países do sul do mundo, tá? A maior parte deles recém-independente, naquele mais amplo processo de descolonização afroasiática que a gente já comentou. Esse período também do início da Guerra Fria, na segunda metade do século XX, ele também fica marcado, né, por essas questões interessantes que são a corrida espacial, né? Então, Estados Unidos e União Soviética, ao mesmo tempo em que se fortaleciam do ponto de vista militar, eles também iniciaram uma corrida espacial para poder mostrar para o restante do mundo quem tinha a superioridade no campo científico tecnológico, né? Então fizeram investimentos e pesquisas direcionados ao conhecimento e à conquista do espaço sideral. E dessa corrida espacial, né, com a criação de foguetes, satélites espaciais, naves sondas não tripuladas e tripuladas, né, a gente teve avanços muito importantes. A União Soviética ela larga na frente na corrida espacial, então foi o primeiro país a poder lançar um satélite artificial, né, no espaço. Em 1961, com o Sputnik, foram o primeiro país a colocar um ser vivo no espaço com a cadela Laika, bem como foram o primeiro país a colocar um ser humano no espaço, né, com o cosmonauta Yuri Gagarin, né? Os Estados Unidos, que aparentemente começam com um pouco de atraso na corrida espacial, à luz da história oficial, vão ter o protagonismo finalmente quando conseguem pousar na Lua e colocar os primeiros seres humanos a caminharem sobre a Lua, né? Depois de um tempo, a corrida espacial ela vai começar a perder força, né? E aí os norte-americanos e soviéticos eles vão trabalhar muito mais em projetos de cooperação, né? E a corrida espacial ela termina com o fim da Guerra Fria. Para além da corrida espacial, que foi muito importante porque ela se traduz para a gente como uma revolução nas telecomunicações, né? Então, só a partir da corrida espacial é que a gente vai poder ter as transmissões em tempo real, a gente vai poder ter o uso de outros equipamentos como a televisão, né, que chega até a gente não por ondas de rádio, mas de satélites, né, e outras formas de comunicação, tá? Então se traduziu como uma revolução nas comunicações. A Guerra Fria também foi marcada, obviamente, pela corrida armamentista. Aliás, a corrida armamentista talvez seja a face mais conhecida da Guerra Fria, né? Com a formação dessas alianças militares por norte-americanos e soviéticos, envolvimento em conflitos regionais
paralelos, né, colaterais ao redor do mundo. Ambos os países iniciam uma corrida impetuosa, uma corrida armamentista, né, muito forte, né? Então, o status do poder se deslocou do plano econômico para o da supremacia bélica, né? Então, ambos os países apostavam e faziam questão de demonstrar para o restante do mundo quem era mais bem aparelhado militarmente, quem tinha condições, quem estava em melhores condições de se proteger dos inimigos, né? Porque isso seria uma forma de ampliar as suas respectivas áreas de influência no mundo. Eles vão canalizar grandes investimentos para desenvolver tecnologias de guerra avançadas, né? E ao longo do tempo, né, vão promover grandes desfiles militares com suas armas nucleares para poder mostrar para o restante do mundo quem tinha a superioridade nessa corrida armamentista. Também vão criar as suas agências, né, de serviços secretos, de espionagem, inteligência. Aliás, já existiam, mas elas vão ter um espaço sempre maior, né, na inteligência, na contra-inteligência, tá? E vão procurar sempre desenvolver armamentos e tecnologias, estratégias, manobras de guerras, além do crescimento exponencial, né, dos seus arsenais militares, tá? Então, com essa apresentação e esses quase 50 minutos, né, de aula, eu vou resumir agora um pouco do que a gente viu hoje. Na segunda metade do século XX, durante a Guerra Fria, durante o período da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, nunca houve um enfrentamento direto, né, mas entre essas superpotências. Houve conflitos paralelos, colaterais em outras partes do mundo, mas havia uma preocupação muito grande com uma possível terceira guerra mundial, que dessa vez seria uma guerra nuclear. Os conflitos eles foram terceirizados, como na Guerra das Coreias, na Guerra do Vietnã, em que esses modelos eles acabavam se enfrentando, mas eles não se enfrentavam diretamente, né? A gente vê que nessa época houve um amplo processo de descolonização afroasiática, que foi resultado da decadência dos impérios coloniais, né? Mas também da disputa entre Estados Unidos e Soviética, que apoiavam esses movimentos independentistas para ter novos aliados, né, novas áreas de influência. A gente vai ver que se desenha um novo mapa mundi. O mapa mundi muda completamente. A gente vai ver a permanência de heranças coloniais nessa pós-colonialidade, né? Que heranças coloniais permanecem? Os laços econômicos, as línguas, as alianças, as cooperações, as competições esportivas. Então, por exemplo, a França tem uma organização da chamada francofonia, que reúne ela aos antigos territórios, né, que eram colônias francesas e que hoje são países independentes. Os britânicos fazem isso, trabalham a sua herança colonial na pós-colonialidade através de uma comunidade chamada Commonwealth, que significa Comunidade de Nações, né? Nessa segunda metade do século XX, a gente vai ver uma série de conflitos étnicos e por fronteiras que são resultado daquelas fronteiras que foram artificialmente desenhadas ainda durante a partilha colonial no século XIX. A gente vai ver a divisão e a reunificação da Alemanha, né? A gente vai ver coisas que eu comentei aqui já, como a corrida armamentista, a corrida espacial, a formação de alianças militares, né? A OTAN e o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia deixa de existir em 1991, com a dissolução da União Soviética. A gente vai ver os planos de reconstrução pós-bélica. A gente vai ver como que a América Latina fica nesse contexto, né, de influência norte-americana e o patrocínio de golpes nos países. A gente vai ver o movimento de países não alinhados que disseram, olha, a gente quer ter mais protagonismo no mundo e a gente não se enquadra nem em A nem em B. E a gente vai ver também, durante a Guerra Fria, uma indústria cultural muito forte, promovida pelos norte-americanos
e que teve a ver com a projeção com que esse país conseguiu durante a Guerra Fria, né, a partir da ideia do American Dream, que é o sonho americano, né, que você poderia realizar o seu American Dream de enriquecer numa terra de liberdade, né, e também apoiados na chamada doutrina do destino manifesto, que é uma doutrina que diz que os norte-americanos, né, são o povo escolhido para poder guiar o mundo em um tempo de prosperidade. E eles conseguem vender bem essa imagem a partir da sua indústria cultural, principalmente do seu cinema, né? Como essa terra livre e de prosperidade, tá? Isso é o que eles conseguem vender. Eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente vai ter a continuidade desse conteúdo. Fiquem todos bem, um abraço meu a todos vocês.